68. Por volta dos 10 anos de idade, por meio de um treinamento mais específico, por exemplo, tocar um instrumento musical, a criança pode atingir um nível de execução elevado. A taxa de mortalidade nesse período é a mais baixa de todo o ciclo vital, porque a duração de infecções respiratórias e outros problemas tende a diminuir bastante. Por outro lado, a obesidade é cada vez mais comum, principalmente nas crianças norte-americanas. A visão é aperfeiçoada e menos de 16% das crianças nessa fase apresentam problemas de visão ou audição. O destaque nesse período é quanto aos acidentes, que acabam sendo a principal causa da morte, casa, automóveis, entre outros. Geralmente os meninos são levemente maiores no início dessa fase, enquanto as meninas passam pelo surto do crescimento adolescente mais cedo e tendem a ser maiores que os meninos ao final desse período. Desenvolvimento cognitivo da criança de 7 a 11 anos de idade. Segundo Jean Piaget, 1967, a criança de 7 a 11 anos de idade desenvolve pensamento operatório concreto. Durante esse período, assiste-se a um duplo progresso: por um lado, um aumento na concentração individual e, por outro, uma colaboração efetiva com grupos. A criança possui um pensamento indutivo, um raciocínio lógico que parte de elementos de uma classe particular para uma conclusão geral sobre essa classe P igual a G. Página 69. Segundo o autor, a criança torna-se capaz de cooperar porque não confunde mais seu próprio ponto de vista com os dos outros. Graças à socialização, torna-se menos egocêntrica. As discussões são possíveis, marca-se o começo da reflexão, ou seja, a criança pensa antes de agir e possui uma discussão interiorizada. A criança de 7 anos começa a se liberar de seu egocentrismo social e intelectual. É o início da construção lógica, isto é, a capacidade da criança de estabelecer relações que permitam a coordenação de pontos de vista diferentes. No plano cognitivo, isso significa o surgimento de uma nova capacidade intelectual da criança. As operações, ou seja, ela consegue realizar uma ação física ou mental dirigida para um objetivo e revertê-la para seu início. Diferentemente da criança pré-escolar, o escolar apresenta a noção de conservação, possui um pensamento reversível, tem noção de tempo, de velocidade, de espaço, é capaz de realizar operações lógicas, tais como audição, subtração, multiplicação, divisão e operações geométricas. Ela apresenta também a noção de classes para realizar a classificação. A criança precisa dominar as relações de encaixamento das partes no todo ou, inversamente, o destacamento das partes em relação ao todo, por exemplo, classificar diferentes figuras geométricas por forma, tamanho, cor. Além disso, a capacidade de seriação também é desenvolvida. Consiste na operação de ordenação de elementos segundo grandezas crescentes ou decrescentes, por exemplo, seriar palitos de sorvete com comprimentos diferentes, do menor para o maior. No entanto, esse domínio sobre as operações só ocorre quando se referem a coisas do seu cotidiano, a partir de objetos reais e concretos. Portanto, mesmo a capacidade de reflexão que se inicia, ou a capacidade de considerar os vários pontos de vista simultaneamente, ou ainda recuperar o passado e antecipar o futuro, são possíveis somente a partir das situações vivenciadas pelas crianças. No plano afetivo, nesse período, há uma aparição de novos sentimentos morais, tais como uma moral autônoma, baseada no respeito mútuo, a honestidade, o companheirismo, a justiça fundada na igualdade estrita e que leva mais em conta as intenções e circunstâncias de cada um do que a objetividade das ações e, sobretudo, a uma organização da vontade que leva a uma melhor integração do eu e uma regulação da vida efetiva, levando a criança a balizar, por exemplo, o dever de estudar e a vontade de jogar bola. Pode-se afirmar que algumas das atuais características cognitivas da criança nessa fase são: não confundir seu ponto de vista com o do outro, conexão entre ideias e justificativas, compreender o jogo no sentido coletivo, ser bem-sucedido, apresentar o início de uma reflexão ou discussão interiorizada,
e uma moral de cooperação e autonomia. Considerando, portanto, todo esse processo desenvolvimental, a criança nessa fase torna-se capaz de jogar os jogos de regra, consegue compreender e respeitar as regras, como as de um jogo de futebol ou um jogo de xadrez. A cooperação leva a abandonar seu egocentrismo e assim as regras e as normas são concebidas como válidas e verdadeiras, desde que sejam aceitas e respeitadas por todos. Com relação à linguagem, pode-se observar que a compreensão da síntese da estrutura de sentença torna-se mais sofisticada, a fala privada egocêntrica tende a diminuir gradativamente. Desenvolvimento psicossocial da criança de 7 a 11 anos de idade. Os estudos de Castro, 1998, indica que as mass média pedagogizam diferentemente do apelo à autoridade e à tradição, apela ao consumo e ao arrebatamento pelo olhar. As novas pedagogias dos meios de comunicação em massa concorrem com a autoridade e experiência de mães e pais. A maioria das crianças e adolescentes de hoje encontra oportunidades para assistir à televisão ou fazer uso da internet, o que indica uma inserção em redes simbólicas de subordinação cultural. Tais estudos nos levam a pensar sobre o uso das ferramentas tecnológicas no mundo contemporâneo. O desenvolvimento do eu, nesse período, é marcado por um autoconceito cada vez mais abstrato e focalizado em qualidades internas do que ligado à aparência externa. A descrição que as crianças fazem das outras pessoas também obedece a essa tendência. Portanto, o conceito de si mesmo agora é mais amplo e abrangente. Supera as definições próprias de tudo ou nada. As descrições mais equilibradas, por exemplo, na escola eu me sinto inteligente em artes e estudos sociais, mas me sinto burra em ciências. Crianças em idade escolar internalizam a vergonha e o orgulho. São mais capazes de compreender e controlar emoções negativas. Com isso, aumenta a simpatia e o comportamento social, indicando crescimento emocional. Aparece nesse momento um juízo global de autovalia, a opinião da criança sobre sua própria competência, que dependerá de fatores como o quão competentes se acham, o apoio social que recebem. Competência versus inferioridade, diligência. O que eu vou ser quando eu crescer? É um programa de TV educativa que explora a curiosidade das crianças a respeito das profissões. A seguir, alguns dos recados de crianças que assistem ao programa: eu quero ser veterinária. Bianca, de 10 anos, em Guarulhos, São Paulo. Eu quero ser médico, disse o Lucas, de 11 anos, de Sorocaba. Quando eu crescer, eu quero me formar em medicina, Lohane Urrana, de 11 anos, lá de Sobradinho, na Bahia. Quando eu crescer, eu quero ser professor, porque é legal. Paulo, de 9 anos, 2 do Indaiá, Minas Gerais. Nessa fase, a criança vive o que o Erickson denomina de competência diligência versus inferioridade. Esse é o quarto estágio psicossocial e é no ambiente escolar que a criança fica mais exposta a novas influências sociais.